Mantenha a sua Bíblia aberta. Graças a Deus. Turma do celular, me ajuda aí na hora do culto, hein? Dizer uma coisa para você, meu irmão. Se tem uma das coisas que a humanidade está sofrendo atualmente, é por algo chamado falta de compromisso com a palavra. Não é compromisso com a palavra de Deus só, é compromisso consigo. Nós estamos atravessando um tempo, e falamos sobre isso de manhã na Escola Bíblica dos Adultos, sobre valores, princípios, sobre a igreja sendo influenciada. E são tantas as pressões que vêm sobre a sociedade, levantadas por pessoas sem temor a Deus, pessoas que ditam moda como se fosse aquilo a regra, que ditam costumes, que ditam estilos, enfim. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. E eu me lembro sempre da palavra que Jesus disse na sua oração final, quase para os discípulos. Ele disse: Pai, eu os peço, eles estão no mundo, e não era ali o momento de sair, que os livre. Então nós precisamos sempre nos lembrar de quem nós somos, do que corre em nossa alma, qual é o DNA que está em nossa alma. As coisas estão saindo do controle, pelo menos aquilo que a gente imagina, não do controle de Deus. E a gente tem encontrado hoje alguns desvios de conduta, quase que por alguns aceitável. Só que a palavra de Deus não muda, ela não sofre alteração, ela não sofre derivação. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus tem a mesma eficácia ontem, hoje e amanhã. E a gente encontra agora, nos nossos dias, algumas coisas que me trazem dificuldade para entender. Eu teria dificuldade de cumprimentar algumas pessoas hoje, e se eles falassem para mim, bom dia, eu entenderia que talvez quando ele está falando bom dia, ele está falando mau dia, porque ele não sustenta em pé o que ele fala sentado. Não sustenta a sua palavra. E isso é muito sério quando se relaciona a pessoas identificadas como cristãs. Nós assistimos essa campanha eleitoral fraudulenta que aconteceu agora, personagens que, alguns anos atrás, desceram a lenha em um certo personagem. E agora, como se fosse da noite para o dia, virou santo. Eu fico me perguntando, como é que a gente acredita em alguém que fala algo e não tem a hombridade de chegar em público e dizer, olha, eu estava equivocado sobre isso, sobre aquilo, porque a gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode ter um pensamento de algo agora, uma ideia, um conceito da ciência, da medicina, não da teologia, mas, de repente, as coisas mudam. E aí a gente precisa ter a mesma posição de dizer, olha, segundo o entendimento da época era isso, mas agora funciona assim. Não sei se vocês se lembram que na década de 80 para 90 era o tal de Cooper, que era a coisa mais fantástica do mundo, que tinha que correr, que tinha que fazer isso, fazer aquilo. E foi todo mundo fazer exercício físico. Passam-se os anos, alguém vem e diz, olha, viu, o Cooper trouxe muitas lesões nas pessoas. Então, a caminhada é melhor do que isso. Você lembra também que as pessoas... Aliás, o ovo é uma das vítimas fatais, né? Uma hora o ovo é endiabrado, daqui a pouco o ovo é idolatrado. E aí daqui a pouco vem alguém e fala, não coma ovo, não coma ovo. Aí a gente vê a ciência, vem e fala, viu, o ovo é o melhor alimento, existe, mais rico em proteína, que fala, meu Deus, quer acabar com a loucura da gente. Cada hora é uma coisa, não é? Outro dia falar, não coma carne de porco, é isso, é aquilo. Aí vem um e fala, não, a banha de porco é que você tem que comer, mais do que isso. Eu falo, mas que nó que dá na cabeça da gente. Existem coisas que nós vamos conviver com esta mutação de algumas etapas, de algumas situações, de alguns conceitos, mas existem algumas que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu sempre, quando vou pregar aqui, em qualquer das nossas igrejas ou outra, eu sempre, Senhor, o que o Senhor quer? Qual a direção que o Senhor tem? Qual é o caminho que o Senhor tem? E eu estava pensando, e
com os meus botões sobre algo que a gente tem encontrado hoje, pedindo a Deus qual a direção para nós esta noite. Eu não sei se você sabe, mas todos nós fomos idealizados por Deus. Nós não somos obra do acaso, nós somos idealizados pelo Senhor. Nós temos algo divino em nós. Eu não sei se você sabe, independente dos lares que não eram cristãos, mas quando uma criança vai nascer, tem um sonho, tem um projeto. No povo hebreu da antiguidade, o nome dava um norte para a pessoa, dava um destino, eles entendiam assim. Então, as pessoas recebiam um nome meio que apontando aquilo que seus pais idealizavam para ela. Independente disso, quando se nasce uma criança, tem sempre um significado, não é? Significado de o que você projeta, o que você espera para a vida que você está trazendo ao mundo. Eu não sei se você já conversou com seus pais, por que te deram o nome que você tem? Alguns, é febre, né? De vez em quando surgem uns nomes em evidência, aí, principalmente se for das redes da mídia, aí sai falando, aí todo mundo põe o nome de A ou põe o nome de B. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha exatamente uma definição quando nasce uma criança, quando vai colocar um nome sobre uma menina ou sobre um menino. Há um sonho. Todos que têm filhos aqui, pessoas normais, quando vão ter filhos, a gente tem um projeto, um desejo sobre a vida dos nossos filhos. Sim ou não? Temos. E quantas das vezes os nossos pais se desdobram, mas se desdobram para fazer com que a nossa vida seja uma vida abençoada, para fazer com que os sonhos que eles desejaram, de fato, venham a acontecer sobre nós. E a gente encontra na vida pessoas que fazem opções diferentes daquilo que Deus projetou para elas, daquilo que a sua família projetou para ela. E nós, quanto cristãos, sabemos que quando não éramos cristãos e aceitamos a Cristo, nossos erros, pecados foram lançados no mar do esquecimento, o sangue de Jesus Cristo nos purificou, e nós tomamos uma nova vida no Senhor. Então, aquilo que me escravizava, aquilo que me dominava, isto não serve mais, não tem mais poder sobre a minha vida, segundo a palavra. E se eu não estou vivendo isso, o problema não é da palavra, o problema pode ser meu, e de fato é. O que nos assusta é a gente estar vivendo no meio de um mundo onde as pessoas falam um negócio de manhã e à tarde falam outra. Onde as pessoas dizem uma coisa agora e daqui 30 dias elas não cumprem mais aquilo que falaram. Como é difícil se relacionar assim. Relacionar em família, relacionar em sociedade e quase que se relacionar na igreja. Coisas que nós falamos, conte comigo. A velha expressão, estamos juntos. No quê? E isso complica quando a gente se identifica como cristão. Porque perante a sociedade nós deveríamos ser pessoas que sim é sim e não é não. Correto, igreja? Sim é sim, não é não. Os votos que fizemos no casamento, os votos que fizemos no tanque batismal e etc. Nós deveríamos de honrar. Eu digo deveríamos, não é que não deve mais, mas é no sentido da gente entender que isto é essencial. O problema é que vem o mundo e dita uma norma. O problema é que vem um estilista e solta um estilo. Aí vem um cantor e lança um jargão. E aquilo passa a ser algo forte. E muitas das vezes nós nos esquecemos do DNA que carregamos na alma. Queira ou não, seja comerciante, funcionário público, seja autônomo, todos nós carregamos
trazemos sobre a nossa vida responsabilidades com o Criador, responsabilidades com o Senhor. Nós não podemos ser pessoas que de manhã falamos uma coisa e à noite falamos outra coisa. Nós podemos errar, procurar consertar, procurar pedir perdão, rever, mas não podemos ficar como pessoas sem palavra. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas sem palavra. É inconcebível um casamento sem palavra. Imagine uma esposa que não tem confiança quando o marido diz que está no trabalho e ela já teve talvez algumas coisas e fala, será que está? Imagine um marido que fica pensando, será que ela está mesmo? Será que não está? Um filho que diz para o pai e para a mãe, eu estava na quadra jogando bola. E o pai vai lá e não encontra ele lá na quadra jogando bola, como ele disse. Eu resolvi ir na casa de fulano. Fala, mas você não disse que ia na casa de fulano. Você saiu daqui de casa dizendo que você ia para a quadra. E eu te dei um horário para chegar. Isso se complica, porque muitas das vezes não se trata de mais uma pessoa, mas de um cristão, de uma pessoa que diz que é temente a Deus. E ela tem dupla palavra. Então, de manhã eu falo uma coisa, Fernanda, e à noite eu digo, não, aquilo que eu falei de manhã não vale mais, o que vale é o de agora. Olha, não, eu falei que era isso, agora eu faço assim. E isto, a Bíblia não traz isso como bênção. E nós sofremos esta pressão para a tal da mentirinha, a gospel, vai que cola, não tem nada a ver, não é bem assim. E a Bíblia traz para nós alguns exemplos e, ao mesmo tempo, ela traz consequências positivas para pessoas que levam a sério a palavra. Então, os meus avós, que quando comercializavam, trocavam porcos, galinha, mais ou menos assim, vou trocar com você agora, a porca vai dar cria lá no mês tal, e 3 leitões são seus, então tá, eu troco isso aqui com você com tantas galinhas, tantos frangos, etc. e tal. Não tinha contrato por escrito. Era famoso bigode a bigode. Então, chegava no tempo certo. A cria era dada e a pessoa ia lá e buscava, porque a palavra valia muito. Talvez alguns de vocês aqui conviveram com os avós. Eu não sei quantos aqui tiveram a bênção de conviver com os seus avós. E a palavra, o contrato antigamente era assim. Não havia essa necessidade de assinar, reconhecer em cartório alguma coisa, porque a palavra de um homem é a sua marca. A palavra de um crente era a sua marca. Se o sujeito ia comprar no mercado, e eu lembro que passei por essa fase de comprar pão na caderneta, e marcar na caderneta, de abastecer o carro, e fazia uma notinha, e o dono do posto sabia que no dia tal, alguém ia lá e ia sanar os compromissos, e não tinha cheque que tinha que dar antes, era uma notinha que a gente assinava, e chegava no final do mês, ou na data estabelecida, tinha que ir lá e cumprir. Ele não tinha problema com isso, porque a palavra é a nossa identidade. Você entendeu? Palavra é a nossa face. Palavra é a nossa alma. Palavra é o meu caráter. Eu tenho aparência de sisudo e sou. Eu tenho aparência não muito agradável a todos, mas tem uma coisa que comigo não funciona, é ser sem palavra. Se eu faço uma conta e eu digo para a pessoa que tal dia eu vou pagá-la, eu não descanso enquanto eu não pagar aquela pessoa. Eu preciso pagar. E quando já aconteceu de, na época determinada, não poder fazer isso, eu procurei a pessoa e disse, escuta, eu assumi um compromisso com você, aconteceu um fato, e eu vou precisar pagar depois, mas ponha juros no valor que eu possa pagar, que você determinar, porque eu não posso dar prejuízo para os outros. Sim ou não, igreja do Senhor Jesus? Nossa palavra é a nossa identidade. Uma palavra de uma mulher cristã não tem curva. A palavra de um homem cristão não tem curva. Como diz aí fora, o papo é reto.
diálogo com vocês e aqui fora é o seu escarnecedor. Porque a minha palavra, eu trago sobre a minha palavra, o meu nome, eu trago o nome Flauzino. O meu avô José Augusto Flauzino. Eu trago sobre o sobrenome Flauzino, Pedro Vitoriano Flauzino, o nome do meu pai. Meu filho, Mateus Augusto Flauzino, que vai dar continuidade à minha linhagem. Outro dia eu saí para jantar com ele, e eu até comentei com a Fernanda, como que a gente se parece tanto, não só no físico. Não só no físico. Alguns gostos do Mateus são os meus gostos, idêntico. Algumas opções que ele tem de vestir, pensamentos sobre a vida, Mateus traz este DNA. Meus amigos conhecem e falam, Kleber, como parece tanto com você? E às vezes, algumas coisas eu fico pensando e falo, caramba, eu nunca falei sobre isso com ele. E ele pensa igual sobre essa situação. Pois bem, irmãos, nós temos aqui dentro um criadouro de ovelhas. Nós temos dentro de casa um criadouro de ovelhas do Senhor Jesus. Os moços que tocam aqui, a gente precisa pensar porque a gente influencia. Nós, quanto obreiros, influenciamos. E quando se fala em nome, a coisa é séria. Todo mundo já deve ter conhecido na vida um mentiroso. Todo mundo já deve ter conhecido um mentiroso. Gente que troca de plantão com você e no dia que você está estabelecido, o cara não vai no plantão. Você trocou com ele, se trocou de boca, você deu mal. Gente que compra o carro, fala, no mês tal eu vou pagar você, e não paga, e depois você não consegue falar mais com a pessoa. Não vou nem falar em emprestar talão de cheque, emprestar cartão de crédito, isso aí não funciona. A gente está assumindo um risco. Infelizmente, hoje nós lidamos numa sociedade, esquece agora igreja, em que a palavra das pessoas não está valendo nada. Então, quando não é cristão, eu ia dizer crente, mas cristão, a gente até... Mas e quando é um cristão? E que diz assim, conta comigo, que horas? Está horário. E chega no horário, a pessoa não está. Chega no dia do compromisso, não vem. Chega no dia de fazer o pagamento, não vai. Eu já contei essa história quando fomos comprar aqui instrumentos musicais numa loja aqui em São José. Eu conheci o dono. E quando eu cheguei lá, diversas vezes comprava lá, e quando eu cheguei, eu falei a forma de pagamento, eu ia pagar no cheque. Aí o vendedor disse assim, não pode, infelizmente não pode. É igreja, né? Eu falei, não pode. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem uma ordem do patrão que não. Aí o dono me viu. De longe ele viu e falou, ô Clebão, como é que tá? Eu falei, ô Mauro, beleza? Tranquilo? Ele falou, chega aí. Eu fui lá, falei, então senta aí, toma um café. Eu falei, não, eu vim resolver, não, toma um café, depois a gente resolve. Aí fez um monte de pergunta e tal, não sei o quê, deu risada. Mas o que você quer mesmo? Falou, eu vim comprar um negócio aqui para a igreja. Eu falei, para a igreja. Mas eu não tenho esse dinheiro, e falou que podia fazer assim, eu vim, mas acho que o rapaz está dizendo que não pode pagar mais em cheque. Ele falou, para aí. Ele saiu na porta e disse assim, fulano, aproveita todo mundo aqui. Para esse aqui, quando ele vier comprar aqui, se ele tiver sem cheque, pode ficar tranquilo que ele volta para pagar. Fiquei com vergonha. Ele falou, Clebão, sabe por que eu estou fazendo isso hoje? Aí ele abriu e falou, quantos cheques devolvidos eu tenho aqui? Aí ele foi abrindo igrejas, pastores, crentes, que compravam lá e deram cheque sem fundo e nunca procuraram para pagar. Ele disse, infelizmente eu não estou podendo mais vender para a igreja no cheque. E falou, irmão, sei que você é diferente, não entenda mal. O cara falou, não. Ele falou, você quer pagar como? Você quer pagar no boleto? Eu falei, não. Ele falou, você quer pagar no cheque? Eu falei, eu queria pagar no cheque, se você deixar para o dia tal. Eu falei, então faz o cheque. O nome, irmãos. Quanto tempo a gente demora para construir um nome? Quanto tempo? Lembre-se que o teu pai e tua mãe sonharam com você.
Lembre-se que Deus projetou você. Nós trazemos responsabilidades de Deus sobre a nossa vida. Nós não somos uma obra do acaso, de uma explosão cósmica. Nós temos um nome. Alguns Oliveira, por parte de mãe, sobrenome é Oliveira. Sebastião Alves de Oliveira. Alguns carregam outros nomes, sobrenome, mas nós trazemos um peso. No comando, numa área operacional, quando alguém diz assim, vai trabalhar conosco a partir de hoje, fulano de tal, todo mundo fala, cara, esse cara é faca na caveira, esse cara é positivo, agora vai. Mas quando alguém diz assim, olha, teve uma transferência, Ailton, vai vir fulano trabalhar com a gente, você fala, pelo amor de Deus, pô, o cara é o maior B.O., a maior tranca-rua, esse cara não, pô. Não, ó, tira 2 daqui, mas não manda esse cara não, a gente fica sem. Talvez você esteja lembrando de pessoas que disseram assim, olha, não quero, por causa do nome, porque o nome traz marcas de caráter, o nome traz marcas de educação, o nome traz marcas de lealdade, o nome traz marcas de fidelidade, o nome traz referência à personalidade. E olha, irmão, filme queimado é difícil. Você vai comprar um bolo numa padaria ou numa doceira, cheio de ideias. Você compra um bolo, a pessoa te vende um negócio, fala que o bolo é fresco, você chega em casa, o bolo é duro, azedo. O que você tem na cabeça? O sujeito é mentiroso e se eu não for lá arrumar, eu quero meu dinheiro de volta, porque você fica frustrado. E lá tinha uma placa, não, é fresco. Palavra, o que a gente faz? Eu não compro mais nesse lugar. Eu já perdi motor de 2 carros por abastecer em posto que a gasolina era adulterada. Perdi 2 motores, eu tive que fazer duas vezes, porque o posto vendia gasolina adulterada. Eu soube da pior forma. É quando instalou, deu problema, e aí prejuízo é nosso. Nome. Nós trazemos sobre nossa vida um peso de nome. Ou um peso positivo, ou um peso negativo. Eu fui num encontro de lideranças e passei lá por Serra Negra. E eu estou andando por Serra Negra, eu vejo Farmácia Saragioto. Eu falei, oxe, mas eu conheço esse nome. Aí passei no mercado Saragioto. Falei, oxe, mas esses meninos estão... Aí eu vou em outro lugar, Dentista Saragioto. Eu falo, escuta. Ah, sim, pastor, tem parente nosso que veio do Paraná, Saragioto. Eu falei, vocês mandam na cidade, cara. Eu falei, mesmo, pô, quase vários lugares tem sobrenome Saragioto. Aí eu descobri que o Felipe tem um lado dele milionário. Ainda bem que a gente é amigo do Felipe. Nome. Mas existem nomes que a gente não suporta ouvir. Existem nomes que a gente não quer ouvir. E existem nomes que a gente não faz questão de ter perto. Por quê? Porque representa trapaça, representa mentira, representa adultério, representa furto. Colegas que, se você esquecer alguma coisa na mesa, ele olha, pega e leva, trabalha com você, mas leva. E a fama fica, fulano é ladrão. Não caiu ainda porque não foi o flagrante, mas ele é. Pessoas que furtam as coisas. Só que a Bíblia nos traz uma grande bênção para quem valoriza o seu nome. E quando se fala em valorizar o seu nome, nós trazemos a marca, o nome de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Provérbios capítulo 22, abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 22, verso de número 1. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O mesmo verso, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro.
E o mesmo versículo, na tradução King James, diz o seguinte: a boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Quando Salomão, usado pelo Espírito do Senhor, escreve esse texto, a raiz dessa palavra, no significado de vale ou valer, tem a ver com algo que é elegido, algo que é escolhido, algo que é decidido. E o texto diz que o bom nome vale mais, ou seja, o bom nome traz com ele decisão. O bom nome vale, ou seja, o bom nome, ele elege o meu caráter. Ele elege quem eu sou. E o nosso irmão Salomão escreve que vale mais que grandes riquezas. Pessoas que têm riquezas, mas não têm bom nome, não tem muito a ver com caráter. Aliás, quantas pessoas que nós conhecemos que as suas riquezas são oriundas de coisas inescrupulosas. E o texto que o Senhor nos traz é dizendo que o nome vale mais do que muitas riquezas. Então, quando alguém fala Kleber, Andriei, Flauzino, conheço, sei quem é. Alguns vão dizer bem, talvez outros não. Ontem teve um encontro de mulheres aqui na igreja, parabéns às mulheres que vieram. Aí teve uma irmã que veio de uma outra igreja e a líder dela falou assim: pastor, quando souberam que era na igreja do pastor Kleber, o pessoal ficou entusiasmado para vir para cá. Responsabilidade. Responsabilidade. Porque se eu der uma mancada, eu afeto muita gente. O bom nome é mais importante, vale mais do que riquezas. Você conhece pessoas ricas, fúteis? Quem conhece, levante suas mãos. Como é conviver com eles, hein? Chato, sim ou não? Egocêntricas, metidas, têm dinheiro. Mas só de ouvir o nome, a gente já... Eles têm. E aí o Senhor fala que o bom nome vale mais, ou seja, o bom nome decide, me marca, me elege. A raiz dessa palavra é que quando se fala em valer mais, significa que quando alguém fala assim, Cleomara, quando alguém fala Marcelo Del Ângelo, alguém está dizendo: opa, eu sei, já trago aqui o conceito de quem ele é. E aí a gente vê que a fama não pode ser facilmente restaurada, mesmo por rios de dinheiro. Você quer um exemplo? Dá uma olhada no cenário político que está aí. O bom nome, a fama, não pode ser facilmente restaurada por rios de dinheiro. Pegue um camarada que comete uma barbaridade, milionário. Qual é a ideia que vai vir quando citar o nome dele? Falei, esse cara nem pintado de ouro. A gente gasta 54 anos para construir o nome. Alguns 60, outros mais anos, outros mais tempos ainda. O fato é que, às vezes, com uma atitude só, com uma postura só, a gente perde o nome. Uma discussão no trânsito que virou briga, que virou homicídio, perdeu o nome. Uma briga familiar, que marido e mulher brigam, imagina, empurra, bate a cabeça, uma lesão corporal, morreu. Imagine bem, me ajuda aí, obreiros, imagine bem como as coisas funcionam. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu estava brincando, né? Eu e meu irmão, aqueles negócios, você encostou aqui, vou descontar. Não, você deu um tapinha, então vou dar também. Ah, você tropeçou, eu vou dar também. E esse negócio ia caminhando. Aí, num desses momentos que eu estou lá, o meu irmão me empurrou, eu falei, vou empurrar também. Empurrei, e tinha aqueles vasculantes de ponta, que se abria aqui assim, ele era retangular. O meu irmão bateu a cabeça aqui assim, e ele começou a gritar: ai, estou morrendo, você me matou.
matou. Ele estava falando comigo, dizendo que eu matei ele. Gente, eu fiquei apavorado com a ideia de apanhar da minha mãe. Coisas que a gente vai vivendo e vai, assim, entendendo quanto tempo demora para construir um nome. Eu citei esse exemplo para você, para exemplificar que, às vezes, um descuido da nossa parte, um descuido, eu ponho o nome da Fernanda por água abaixo, eu ponho o nome do Gabriel água abaixo, eu ponho o nome da Igreja do Brasil para Cristo de São José água abaixo. Porque o bom nome vale mais do que rios de dinheiro. E ter rios de dinheiro, muitas das vezes, não traz de volta o valor do nome. O bom nome de uma pessoa é o seu caráter. E na vida é o modo pelo qual será lembrado após a morte. Sabia disso, querido? Quando se fala, por exemplo, assim, Aguinaldo, quando se fala Agostinho, quando se fala Isaías, etc., o nome de alguém, sempre vai vir na nossa memória o legado. E a gente gosta ou não gosta, está sendo escrito. Estamos deixando marcas na história. Então, quando se fala do bom nome, tem a ver com caráter e tem a ver como essa pessoa vai ser lembrada. Então, existem coisas que, às vezes, nós não paramos para pensar que uma das nossas mancadas vai trazer consequências para os nossos descendentes, para a nossa igreja. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas estão não pensando, mas quando se mancha o nome de uma igreja, a igreja no bairro fica falada. Um erro de um antigo pastor, de uma líder de coral, círculo de mulheres, enfim, a sociedade vai dizer, aquela igreja lá do pastor, tal, não sei o quê. Olha, os novos pastores que vierem vão ter uma luta para poder conseguir muita oração, consagração, busca no Senhor, por causa do nome que foi escandalizado. O nome. E a gente precisa entender que o bom nome, ele traz o caráter de uma pessoa. Então, se eu falo, por exemplo, o seu nome, quem convive com a gente aqui vai saber, fulano é isso. Se eu falar Maju, todo mundo já olha para Maju, porque já sabe quem é a Maju. Traz sobre a vida dela, a Maju, filha do Giovanni, filha da Suelen. Se falar, sim, a Sara, filha da Ellen e do Bruno, a gente traz isso. Se nós falarmos a irmã Zilma, da igreja, sei quem é a irmã Zilma. Aqui na igreja, acho que tem duas Fernanda, e alguém vai falar, qual Fernanda você está falando? Pastora ou a do Emerson? Nome. Mas às vezes, irmãos, uma tropeçada dolosa ou culposa, nós estragamos a nossa linhagem, manchamos a igreja, manchamos a família, manchamos a esposa ou mancha o marido, estragamos tudo porque não paramos para pensar. O bom nome traz sobre nós o caráter e o nome como vai ser lembrado. Então, você encontra algumas pessoas. Se eu falasse para você o nome de um atleta, Mike Tyson, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que é campeão, não sei o quê, mas vai lembrar da mordida que ele deu no Holyfield. A gente já lembra logo. Se você falar Copa, nós estamos numa Copa, mas teve uma Copa anterior, que eu não lembro quando que foi, mas se eu falar para você, Alemanha, todo mundo fala 7-1. Ai, que tristeza aquele dia. E o troco veio agora. Sabe, querido, nome. Livro de Provérbios, capítulo 21, aí no verso 24, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: o soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Olha como se caracteriza o nome de algumas pessoas, pelo seu estilo de vida. Na versão King James, o mesmo texto, em Provérbios 21, 24, diz assim: insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor de sua arrogância. O nosso nome traz DNA. Queira ou não queira.
Quem aqui já teve conhecido que alguém que engravidou ia colocar o nome de uma pessoa X? Aí aconteceu um escândalo na sociedade. Falou, não põe esse nome mais no menino, não, pelo amor de Deus. Não vai pôr esse nome na menina, não. Por quê? Porque simplesmente traz marcas, traz o DNA do negócio. Provérbios capítulo 10, no verso 7, quando se fala de memória, diz o seguinte: a memória do justo é abençoada. Isso aqui significa depois que você foi embora. Mas o nome dos perversos apodrecerá. Quantos entendem que o seu nome é o seu DNA? Diga aleluia. Se você pega alguém do balacobaco, da boca suja, e alguém cita o nome dela e fala, pelo amor de Deus, não, no nosso time não, quero esse cara aqui não. Você lembra de fazer trabalho na faculdade, trabalho no colégio? Quando chegava o nome de uns caras, falava, não, esse cara não. Fica o nosso grupo ímpar mesmo, mas fulano não quero não. Ô louco, mas não, o cara é maior sanguessuga, meu. O cara não faz trabalho de nada. O cara fica só no vácuo da gente. Quase todos nós tivemos isto. Nós trazemos marcado. Quer ver na igreja? Filhos de irmãos da igreja, que às vezes dão alguns trabalhos para os pais e que a coisa estoura. Fala, ó, fulano, quem é? Não sei quem é. Porque o nome traz DNA. E aí alguém vai falar assim, Mateus, filho do pastor, né? Porque o meu nome está associado ao nome do meu filho e da minha filha. E dos meus netos, a Manuela, o Benjamin e a Nicole. Nome. E a Bíblia diz que aquele que zela pelo seu nome, a memória desse homem será abençoada. Você quer eu te contar uma história de um rei chamado Davi, que tinha um nome e uma palavra com o seu grande amigo Jonatas. Eles fizeram um voto. E nesse voto disseram o seguinte, se eu morrer primeiro, você cuida da minha família. Se você morrer, eu cuido da minha família. Perfeito. Jonatas morreu. Davi assumiu o reino de Israel. Passa-se um tempo, Davi está sentado no palácio, ele pergunta, há ainda algum descendente? Tal, assim, alguém fala, tem Mefibosete. Quem ele é? Filho de Mefibosete. Ninguém senta-se para comer, enquanto não trouxer esse moço aqui. Porque ele tinha feito um voto para o amigo dele, Jonatas, que não está mais vivo. Aí eu pergunto para você, se Jonatas não está mais vivo, por que Davi tem que cumprir a palavra? Porque nós temos que ser pessoas de palavra. Se a gente fala X, é X. Se a gente fala sim, é sim. Se a gente fala não, é não. Se a gente fala conte comigo, conte comigo. Se a gente fala não conte comigo, não conte comigo. Não há problema nisso. O problema é quando eu falo que e não faço. Digo que vou e não vou. Digo que vou pagar e não pago. E a Bíblia diz que a memória dos perversos vai apodrecer. Isso é muito triste. Porque algumas pessoas a gente fala assim, não quero nem me lembre, nem me conte. E passa-se os anos, irmãos. Eu estou evitando aqui, mas eu vou aguçar a sua memória agora. Principalmente para as pessoas mais... que têm aí umas ideias de alguns artistas. Semana passada morreu Erasmo Carlos. Morreu. Se eu falar num personagem aqui, Gianfrancesco Guarnieri, um excelente dramaturgo que nos traz à memória, a minha, né? Porque se eu perguntasse agora, por exemplo, para o Daniel, talvez ele falar, quem é? Quem é? Mas eu quero que você pense de algumas pessoas. Quer ver um exemplo? Se eu falar que Elvis Presley, quem se lembra? Pode levantar a mão. Não, pode levantar a mão, não dá, vai de louco, não. Todo mundo sabe. Se eu falar Frank Sinatra,
Malway. Não, então não vai lembrar. Principalmente os apaixonados. E se eu falar, quer ver? Julio Iglesias. Ó, viu? Porque o nome traz coração. Pronto, o pastor está em pecado. Não estou, não. Veja, irmãos, o nome traz uma referência. Mas se alguém entra para a lista de crimes, se alguém entra com maldade, se alguém marca a sua história da sua família por deslealdade, por homicídio, esses escândalos que às vezes acontecem no mundo cristão, meu Deus, irmãos, quantas piadas de mau gosto a gente tem que ouvir. E, no entanto, a Bíblia está dizendo que a gente precisa tomar cuidado com o nome. As riquezas não podem trazer o bom nome de volta. As riquezas trazem grandes preocupações e expõem os homens ao perigo, mas não agregam valor real a um homem. Eu fiz uma pergunta agora, não precisa falar não, mas eu sei que talvez a Edívia conheça, o Ailton, um daqui. Quem não conhece pessoas de posse, mas que são pessoas fúteis? Pessoas desagradáveis, deselegantes, que a gente não quer tê-las perto. Apesar de elas terem dinheiro, elas não agregam nada na realidade. Você vai na casa dessa pessoa, você come, senta no sofá, parece que você está sentando numa aeronave. Televisão de sei lá quantas polegadas, etc. e tal. Mas o ambiente, às vezes, não é legal, não tem nada a ver com isso. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, simples de tudo, cara, senta aí, toma um cafezinho, você senta, puxa a cadeira, já senta desse jeito. Você fala, pô, você vai na casa de fulano, dá um tempo aí, vou também, vou com você. Já teve algum exemplo assim? De gente que você falava assim, ó, eu vou dar uma passada lá na casa de fulano de tal. Fala que vai passar na casa da irmã Lourdinha, eu vou também. Todo mundo já sabe, você vai sair comendo alguma coisa. Vou na casa do Alex, vai rolar um cuscuz. Mas riquezas não trazem de volta a sua honra. Não traz o nome que o teu pai te deu e o nome que Jesus colocou sobre você. Um tolo e um escudeiro pode ter grandes riquezas, mas um bom nome que supõe que um homem seja sábio e honesto redunda na glória de Deus. Se eu disser assim, a irmã Maria, Maria qual? Conheço. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Aí você pega uma outra pessoa que tem outra realidade de vida financeira, de posse, mas não agrega, não traz, não rola nada, não traz nem a glória de Deus para o nome. Isso é que é mais triste, é isso que o Espírito quis falar comigo. Se eu falasse hoje para você como está o seu nome na sociedade, como está o seu nome nas redes sociais, irmãos, de verdade, às vezes eu fico olhando algumas coisas que alguns postos falam, sangue de Jesus tem poder. Querido, sinônimo de coisas que não trazem edificação, que ainda valoriza o pecado, valoriza o erro. Você fala, Deus de misericórdia. Às vezes a gente vê pessoas que o nome dela representa bobeira, representa, não tem palavra. Eu já marquei com esse cara 3 vezes. Comerciante autônomo, cristão, precisa levar isso muito a sério. Porque se você fala assim, vou entregar o teu carro, não precisa ser só funilha não, mecânica, eletricista, tal dia, chega tal dia, o carro não está pronto, 3 dias depois o carro não está pronto, 1 semana depois o carro não está pronto, 15 dias depois o carro não está pronto. Irmão, você contrata um pintor, contrata um pedreiro, você vai falar com ele, eu estou mandando mensagem para já faz 30 dias. Agora eu estou assim, paz, tudo bem? Passa 3 dias no silêncio, ele fala, paz, tudo bem. Mas não fala mais nada, não termina o que começou. Aí você fica, sangue e fogo na terra. Irmãos, grave isso, um tolo e um escudeiro pode ter grandes riquezas, mas um bom nome traz a glória de Deus para a nossa vida.
O bom nome dá a um homem uma oportunidade maior de fazer o bem. Um bom nome. Existem alguns conflitos, às vezes, em alguns lugares, e alguém diz assim: chama fulano de tal. Não há rejeição. Porque as pessoas sabem quem é. Elas sabem quem vai chegar ali. Isso é muito forte. Situações que às vezes está tudo virado no giraia, para lá e para cá. Você chega num lar, numa casa, numa situação, um começa a falar, você só faz assim. Só um instantinho. Vamos orar primeiro. Porque o seu nome traz o DNA do Senhor. Mas o mau nome também afasta a gente de fazer o bem. Quantas vezes as pessoas falam, vamos fazer negócio, quem está nesse negócio? Fulano e fulano. Não, então estou fora, não faço. Por quê? Porque eu conheço o cara. O cara é pilantra. Ele não é homem. Ih, caloteiro. Não, vai chegar atrasado, não vai estar no projeto, vai dar 1000 desculpas. Ih, vai encher de atestado médico. Conheço. Um teólogo chamado Joseph Benson, ele disse o seguinte: por grandes riquezas podemos aliviar os desejos corporais dos homens, mas por um bom nome podemos recomendar religião a eles. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que com riqueza a gente pode tirar as necessidades físicas de alguém, aliviar o fardo de alguém físico, mas o que ele quer dizer é que o bom nome, eu posso me apresentar para alguém, a pessoa dizer, o que você tem que você transmite essa paz? Eu tenho Jesus, eu sirvo ao Senhor. Um bom nome abre portas para nós falarmos de Deus. Um bom nome, lugares que nunca eram inacessíveis citar o nome do Senhor, mas por causa do teu nome, que alguém diz que você vai estar lá, que você vai trazer uma palavra, você vai trazer uma saudação, você vai trazer um momento devocional, alguém diz assim, que horas vai ser? Eu quero estar lá. Então um bom nome pode nos abrir porta para trazer pessoas para Jesus, mas um mau nome também afasta de nós a referência de falarmos de Jesus. Mas se nós temos um nome que tem a ver com santidade, com compromisso, com lealdade, com pessoa de temperança, fala, não, é assim, é bênção, é bênção. Eu, quanto pastor, às vezes, vou convidar alguém, eu ligo para o titular e falo, fulano de tal, ele fala, é bênção, é bênção, é bênção. E fulano, treva, leva não, que aquele aprontou. Pô, mas ele pregou em tal lugar. Mentira, cachaceiro, rapaz. E o cara passou o rodo aqui, foi coisa terrível. O cara é do Baquirivu. É preferível ser escolhido do que grandes riquezas, porque o caráter apoiará um homem em muitas circunstâncias. Vou repetir, é preferível ser escolhido pelo nome do que grandes riquezas, porque o teu caráter vai apoiar você em muitas circunstâncias. Tem gente que só de saber que você está passando um perrengue, ele não precisa de nada, ele vai ligar e falar assim, o que você está precisando? Por causa do teu nome, por causa de quem você é, como você é como esposo, esposa, crente, obreiro, pastor, profissional. A gente às vezes esquece que lá no nosso trabalho nós também representamos o reino. Gente que só chega atrasada, que só falta, que rouba durante o serviço, que engana durante o serviço, que traz atestado. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Essa não é uma referência boa do reino de Deus. Mas, quando se fala de um bom nome, isso nos apoia para um monte de coisas. Eu já estive em algumas situações em que eu precisava de um auxílio rápido. E aí, eu estava encontrando dificuldade numa situação, e eu liguei para alguém e falei, escuta, eu estou aqui, estou passando. Onde você está? Eu falei, eu estou aqui, assim, assado, preciso resolver isso.
dá 10 minutos para mim, volta a falar comigo. Esses dias eu tive uma situação que aconteceu com alguém, e eu me lembrei que um amigo, que não é cristão, que me respeita, e que sempre me abençoa quando eu vou trocar de carro, no sentido de me ajudar, o máximo que ele pode fazer. Eu disse, você falou outro dia que se eu precisasse de um favor, eu estou com alguém assim, assado no hospital, tal, assim, e está tendo essa dificuldade. Ele falou, me dê 15 minutos. Me dê 15 minutos, eu vou ver isso para você. Irmãos, em 10 minutos ele disse, está marcada a consulta no dia tal, horário tal, que não ligaram para ela, não falaram isso, mas assim, assim, assado, por causa do nome. Nome. Agora, se é alguém briguento, fraudulento, infiel, mentiroso, deselegante, deseducado, querido, não dá. E aí a gente pega tudo isso e joga para a Bíblia e fala, tem alguma coisa que não está batendo. É preferível ser escolhido do que grandes riquezas. E existem muitos homens ricos que não têm nome. Por isso que a expressão é preferível ter nome. Porque tem muito rico que é desprezado porque o seu nome não vale nada. Mas a palavra do homem de caráter vai além de todas as riquezas. Todas as riquezas. Eu acho interessante quando eu vou a Lorena, agora não tanto mais, que eu tenho uma tinha, que faleceu, chamada Odila. E a minha tia Odila, ela negra, na década de 50 para 60, se formar em nível superior era coisas fora do padrão. Mas a minha tia se formou, ela deu aula para muita gente e ela conseguiu, naquela época, ela conseguiu um cargo público. Eu não me lembro se ela foi prefeita, acredito que foi por um tempo. E isto... se falava assim, a Odila, filha do seu Zé Augusto Flauzino. Até hoje, vai em Lorena, você conversa com um, com o outro, quando você fala assim, a dona Odila, o Zé Maria, para aí, o Zé Maria, marido da Odila, a referência, porque as pessoas que conviveram sabem, a palavra vai além das riquezas. Eu estive em Israel, e fui numa loja, e quando eu cheguei lá, o camarada olhou para mim e falou assim, um judeu, do jeito dele, brasileiro. Eu falei, sim. Aí ele falou um negócio, eu disse, sim, esse é positivo. Ele falou, vê para ele, desconta aqui. Eu falei, glória. Porque você traz um nome de peso. A gente deveria pensar, quando a gente vai botar uma roupa, para sair de casa, para ir para a academia, para ir no restaurante, para vir para a igreja, para ir para a faculdade, a gente deveria pensar. Fulano, isso aí já era. Fulano, maior galinha. Fulano, pilantra. A palavra de um homem de caráter vai além de todas as riquezas. Salmos, abra sua Bíblia em Salmos 37, que é a base da palavra esta noite. Salmo 37, verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu estava falando até agora de você sobre nome, valor do nome. Agora transforme isso aqui como Deus olha do céu. Quando Deus olha para Kleber, quando Deus olha para Ailton, quando Deus olha para Aguinaldo, quando Deus olha para Marcos, quando Deus olha para Bruno, quando Deus olha para Isaías. Imagine, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. A primeira observação disso é que os passos dos santos são ordenados pela graça de Deus. Pastor, o que você disse? Eu disse o seguinte, que os nossos caminhar, ou o nosso caminhar sobre a face da terra, precisa exalar graça, precisa exalar o Espírito Santo, precisa exalar honestidade, precisa exalar gente séria, precisa exalar gente educada, precisa exalar pessoas de princípios. Porque é isto que traz a graça sobre nós. Não é pelo fato de ter cartão de membro de uma igreja, mas é pelo fato da graça, a graça que nos alcançou, a graça de Jesus.
Então, pela graça eu não bebo, pela graça eu não cheiro, pela graça eu não roubo, pela graça eu não me misturo, pela graça eu não me prostituo, pela graça eu não blasfemo, porque eu era pecador e continuo ainda, mas a graça me alcançou. Eu já fui um imprestável, mas a graça me alcançou. Então os meus passos sobre a terra precisam ser passos de alguém que é cheio da graça de Deus. Sabe, irmão, se não fosse a graça de Deus, nós iríamos agir por nossa própria conta, e nós não íamos fazer o que é certo e o que é justo. Eu disse isso aqui hoje pela manhã. Quantas das vezes nós somos afrontados na vida? Afrontados. O ministério pastoral é um desses palcos de afronta. Você tem que engolir. Quantas das vezes, no meio de uma situação, você pensou, ou eu só pensei, vou dar um fim nessa história agora. Vou resolver esse problema com um tapa só. Vou resolver hoje. E sabe por que eu não fiz? Sabe por que você não fez? Sabe por que a senhora não fez? Por causa da graça do Senhor que está sobre a sua vida. Sabe aquele cara que passa no trânsito, bate no seu carro e faz o dedo do meio para você, você fala, última coisa que a gente quer falar, Deus te abençoe. Você quer o cavalo de Filisteu, roda do cavalo de Faraó, Belzebu, pragas, 10 pragas do Egito. Você quer falar isso para o cara. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós vivíamos todos tortos, caídos, falando o que não deve, fazendo o que não deve, se comportando como não deve. Mas porque a graça nos alcançou, o Senhor diz na palavra que, olha que coisa interessante, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe qual é o entendimento aqui da palavra? Quando fala caminho no Salmos 37, verso 23, isso significa trajetória, jeito de viver. Quando a palavra diz, eu repito, o verso 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, significa que Deus abençoa, Deus faz prosperar, Deus fortalece, Deus segura pela mão, Deus vai livrar a pessoa que tem uma trajetória de vida pela graça. A igreja está entendendo isso? Graça. A gente pode tropeçar, a gente pode falhar, mas Deus sabe que a nossa intenção não foi aquela, ou mesmo que a gente tenha cometido de um jeito, Deus está dizendo, eu conheço ela, eu conheço ele, ele vai tomar atitude de conserto daqui a pouco, e aí ninguém entende como, mas daqui a pouco você está em pé, porque você carrega o nome. E quando se fala de Kleber na convenção de São Paulo, pastor Kleber de São José dos Campos. E quando se fala o teu nome na tua família, o que dizem? Sobre caminho. O texto diz exatamente isso. Olha, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ou seja, na minha trajetória de vida, se eu estou vivendo nos princípios da graça, fique tranquilo. Não existe esse negócio, Deus tarda, mas não faz. Nunca aceite isso. Isso não é bíblico. Deus nunca tarda. Deus tem a hora certa. Deus sabe o caminho que você e eu andamos. Sobre quando o texto fala, o Senhor firma, em algumas Bíblias fala, confirma. O texto diz assim, para a gente sempre pensar, o Senhor firma os passos do homem bom. Em outras vai dizer, o Senhor confirma os passos do homem bom. Isso significa, na raiz da palavra, que Deus mantém ereto, Deus mantém em pé. Você perdeu a chance de dar um glória. Deus te sustenta em pé no meio do vendaval.
Está rolando faca para cá, bicho para lá, demônio para lá, gritaria para cá, as coisas estão pegando, e as pessoas olham para você e falam: ei, você tem sangue de barata? Não, eu não tenho, eu sou humano, eu também tenho alguns receios, mas por que você está indo assim? É a graça de Deus. A Bíblia diz que o Senhor firma os passos de um homem bom. Esse conceito da palavra, ele traz no primeiro momento algo que está em pé. E no sentido figurado significa garantia, assegurar ou próspero. Então vamos lá. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O que quer dizer então, pastor? Que Deus garante o seu futuro. Que Deus garante aquilo que Ele prometeu a você. Que Deus há de prosperar. Ficando em casa de braço cruzado, sem trabalhar, sem estudar. Eu escuto algumas coisas, irmão, deixa eu compartilhar com você aqui. Eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas. Tem faculdade online, tem curso técnico online, tem presencial, tem um monte de coisa, tem concursos abertos, tem curso gratuito aqui na Prefeitura de São José para chefe de cozinha, cursos para música, tem um monte de coisa de informática, um monte de coisa, Pedro. Mas eu começo a meter o pau no país. Eu começo a meter o pau na minha cidade que eu moro. Essa cidade não vale nada. Esse país não vale nada. Eu vou para o Afeganistão e lá eu vou montar uma pizzaria. Vai morrer, irmão. Vai morrer, querido. Você está indo, você vai morrer lá. Vai dar ruim. Fala para o teu irmão, não vai para lá não. Fala para ele aí. Não, fala mais alto, vai para lá não. Fala, tira essa loucura da cabeça. Vai montar pizzaria no Paquistão. Pastor, no Paquistão pode? Fala, está dando ruim lá. Está dando ruim lá. Pastor, e se eu resolver então fazer... Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa andar com o Senhor. E este firmado significa eu viver na graça. Esta noite, eu sei, você sabe, nós sabemos, que existem algumas coisas da nossa vida que talvez esta noite o Espírito Santo esteja dizendo: arranca esse hábito, esse estilo, esse jeito, esse slogan da sua vida e vem viver na graça que eu vou te abrir o caminho. O que está escuro vai ficar claro. Este verbo significa, quando se fala que o Senhor, os passos de um homem bom, o texto diz, o Senhor firma os passos de um homem bom, significa no sentido de que Deus institui, Deus firma, Deus estabelece, Deus prepara. Irmãos, esse preparo é doído demais. Às vezes é doído demais. Quantas pessoas já apostaram na nossa falência, nossa derrota, nosso fracasso. Quanta gente já colocou o nosso nome na boca, coitado do sapo, do grilo, da lagartixa, já fez tudo, e você está em pé. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor firma, o Senhor te faz estabelecido, o Senhor está te preparando para algo. A ação dessa palavra no sentido primário significa, no firmar no hebraico, é ficar na posição que Deus mantém. Deus não nos chamou para vivermos uma vida decaída. Ninguém aqui é Batman, Senhor das Trevas, que é bonito só no filme. A graça de Deus nos toca para nos manter em pé. Não há quem não erre, viu, querido? Não há quem não fale. Mas não faça disso um hábito. Os passos de um homem bom, o Senhor confirma. Esta palavra significa firme e constante. Firme e constante. É isso. Firme e constante. Vem uma luta, te empurra para cá. Vem outra luta, te empurra para cá. Vem aqui, Theo, por favor, me ajudar. E vem cá você, o Daniel. É você mesmo, não demora não. Vem rapidinho, fica aqui para mim, por favor. Bonita camisa. Você está rastejando, filho? Você não entrava no meu pelotão mais. As lutas vêm. As lutas vêm. Eu vou fazer uma luta fraquinha. Agora aqui eu vou fazer uma luta mais fraquinha. As lutas vêm.
Isso é uma péssima propaganda. Você está em pé, vou te ajudar. A luta vem. A luta vem. O Senhor te estabelece. Vem as tempestades, vem os vendavais, vem os problemas, mas o Senhor te estabelece. Vem problema, tristeza de um lado, aborrecimento do outro, problema do outro, e você balança, mas não cai, balança, mas não cai, mas você não cai, porque o Senhor te estabelece. Obrigado. Porque o Senhor confirma os passos de um homem bom. Olhe para mim. Você não perde nada por fazer as coisas certas, mesmo quando as pessoas não te tratam correto. Você não perde nada quando você é injustiçado, quando você não é preterido, quando você não é lembrado. Você não perde nada de dar respeito para quem não te dá respeito. Você não perde nada de dar honra para quem não te dá honra. Receba para a tua vida essa palavra essa noite. Deus te manterá, Deus te fortalecerá, Deus te prosperará. A gente não faz as coisas só porque a gente não recebe. Eu trabalhei com pessoas que me desrespeitaram muito, que falaram coisas da minha fé, que falaram coisas da minha pele. E eu tinha que dizer sim, senhor, não, senhor. Mas o vento passou. E o Salmo 37, verso 23. O Senhor firma os passos de um homem bom. Outra coisa. Deus favorece quando se fala e confirmar ou firmar. Significa que Deus favorece e aprova o que é dele. Deixa eu te contar uma pérola. Viva na graça, faça as coisas pela graça. Ainda que você não receba beijo, não receba abraço, ainda que você não receba aplausos, ainda que você não receba carinho, ainda que você não receba aquilo que você merece, não retransmita o que você gostaria de receber, estão te dando coisas erradas. Porque Deus favorece e aprova quem dele é. A gente não pode, irmãos, eu sei que é doído isso. Eu sei que é doído. Como é que é? Eu vou ter que dizer sim, senhor, não, senhor. Mas não me respeita, não me quer, não. Você não foi salvo por ele. Você não foi salva por ela. Fique tranquilo que Deus vai te tratar com a pessoa certa na hora certa. Deus favorece e aprova quem é dele. Pastor, eu fiz tudo certo, me desgastei, projetei o trabalho, eu fiz isso, e chegou na hora, não sei o quê. Você não fez? Você não investiu? Você não escreveu? Você não editou? Você não fez tudo? Então, o que você está reclamando? Você não fez para mim. Eu não fiz para você, nós fizemos voltado com o objetivo, para a glória dele. O céu recebeu isso como cheiro de aroma suave, e Deus conhece quem é dele. Irmão, aquele almoço, nota mesmo, no dia em que eu levei, não pense assim, pastor, eu paguei almoço para aquele miserável. Não, pelo amor de Deus, não fala isso, não. Lazarento, irmão, vamos orar, sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco vai sair outra coisa que você não pode falar. Pastor, ele fez isso comigo. Querido, você fez isso por quê? Por ele ou pela graça que estava sobre você? Porque se você fez por você, é isso. Mas se você fez pela graça, o céu te favorecerá. Uma maneira clara de traduzir esse verso significaria talvez o seguinte, uma linguagem compreensível. Mesmo Salmo 37, verso 23. Visto que o caminho dos santos é aceitável a Deus, eu repito, visto que o caminho dos santos é aceitável a Deus, ele dirige seus passos a um resultado feliz. Então, se eu ando debaixo da palavra, pastor, eu estou vivendo o maior... pastor, o senhor não sabe. Eu falei, não, irmão, talvez eu não saiba mesmo. Talvez eu não saiba. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os teus caminhos são santos e aceitável. Pastor, eu vou ter que bater continência. Qual o problema, filho? Você traz sobre você um DNA.
um DNA. Uma outra versão compreensiva talvez seja assim: uma vez que Deus vê que os seus fiéis agem conscientemente e não se desviam do caminho que Ele designou, Ele abençoa seus esforços. Eu acho essa declaração fantástica. Porque a minha tendência e a sua é ser imediatista. Mais alguém aqui é imediatista? Levanta a mão, eu vou assumir, eu sou imediatista. Levanta a mão bem alto para mim não ficar com vergonha de ser o único aqui. Hélia, levanta. Quem mais? Fernanda, dois. Fica aí, irmão, para mim não me sentir só. Obrigado, companheiros, obrigado. Irmão, eu plantei hortelã esses dias em casa, no dia seguinte eu estava assim, vem logo. A gente quer as coisas na hora. A gente quer os resultados na hora. O Senhor firma, Ele mantém estável. Isso significa, Ele mantém estabelecido, Ele mantém fixo, Ele mantém seguro, Ele mantém durável, Ele guia corretamente e Ele fixa corretamente. Agora, essa mesma palavra no sentido moral significa os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Significa que os seus passos na graça, no campo moral, são firmes. Então, se alguém falar alguma coisa, falar, não, quer um exemplo? Tens visto meu servo Jó? Jó nem ousava saber primeiro se os seus filhos haveriam pecar, ele já estava fazendo sacrifício, porque moralmente Jó era um homem definido com Deus. No sentido moral, essa palavra significa ser direcionado pelo Senhor. Vamos lá, o Salmo 23, ele é muito poderoso, ele diz, 37, 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ou seja, o Senhor marca a sua história, a sua linhagem. Deus direciona os seus filhos. E sabe o que é algo interessante quando você começa a estudar a raiz primitiva dessa declaração? Segure-se aí. É que quando fala Deus firma os passos, está dizendo, Deus tem um futuro projetado para quem é dele. Oh, queridos, Deus tem um futuro de restauração. Não olhe para a sua vida hoje e se sinta um perdido dos perdidos, o pior dos homens, o pior das mulheres. Não. O Senhor tem um plano futuro para nós. E o texto fala, o Senhor se compraz. Lá no 37, 23, e dele o Senhor se compraz. Significa que Deus tem prazer. Sabe aquele negócio que você está pedindo há anos, ou há um tempo, em meio às lágrimas, em meio à luta, em meio ao shuriken rolando para cá, sabe o que é shuriken, né? Kung Fu Panda, quando ele joga, só aqui assim, ó. Pô, mas caramba, eu estou orando aqui, vem ali. Deus conhece. Deus conhece. E sabe o que é mais interessante? É que quando Deus abençoa você nisto, não é uma bênção qualquer. Você consegue imaginar Deus feliz em te abençoar? Alguém consegue imaginar isso? Deus feliz em te abençoar. A Bíblia diz que o Senhor se compraz. Ou seja, Deus tem prazer, Deus fica contente quando te abençoa. O verso 24 diz, o Senhor segura pela mão, lá no 37, 24. Esse apoiar significa escorar, encostar, suportar. E eu caminho para o fim. Na vida, irmãos, e foi sobre isso que eu fiquei pensando essa semana. E às vezes você pode achar que o problema é seu. Quem aqui já achou que você é o problema? Levante suas mãos. Nossa, o resto tudo é anjo, né? Tudo é enviado do céu. Tá bom. Não é tanto assim também, não, irmão. Não valoriza muito, não, que nós não somos tão, príncipe das Astúrias desse jeito. A gente está em processo de transformação. A gente precisa prestar atenção na vida. Estou de olho, hein? Precisa prestar na vida atenção. Como é que a gente entra e sai da vida de alguém? Como
como é que a gente entra e sai de uma igreja. As pessoas sabem entrar na igreja, mas saem delas de uma maneira pela porta dos fundos. Não pense que isso vai trazer edificação. Não é maldição minha, é consequência. Não passe pela vida das pessoas, usando as pessoas como objeto, sugando dela só o que ela pode dar. Entrar e sair bem deveria de ser a nossa preocupação em tudo. Em tudo. Saber entrar e sair. Pastor, mas esse cara aí é um fubá velho. E daí, meu irmão? Eu também sou. A gente deveria de ter esta memória de como eu passo pela vida das famílias da igreja. De como eu passo pelo meu trabalho. Entrar e sair. Quantos de nós sabemos esta noite o que o futuro nos reserva? Alguém aqui pode levantar as mãos e dizer: eu sei que vai me acontecer amanhã e depois de amanhã. Alguém sabe? Então não jogue lixo na porta de entrada por onde você entrou. Não construa muros nos relacionamentos que te abençoam. Não estrague o caminho que Deus está te fazendo passar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei amanhã se quem eu estou amaldiçoando hoje, desrespeitando hoje, não honrando hoje, eu vou precisar dessa pessoa amanhã. Eu vou precisar da ajuda dela amanhã. Eu sempre uso uma frase com alguns: todo mundo faz. Você não é todo mundo. Quantos de nós sabemos se amanhã eu vou precisar de novo da mão estendida? Então hoje, eu bato no peito e falo: não preciso de ninguém, sou Caim. A primeira coisa que Caim vai precisar é da proteção de Deus. Se não tiver uma marca de Deus sobre ele, ele vai se dar mal. Quem é de nós aqui que pode cuspir para cima, achando que não vai cair? Quem é de nós aqui que pode achar que os nossos bisnetos, netos, filhos, talvez um dia não façam as mesmas coisas que alguém fez ou faz? A gente entra por relações, entra por famílias, por trabalhos, por empresas. Alguns saem demitidos por justa causa, outros saem demitidos por desvio de conduta, ou a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas se eu sair de um lugar hoje, com um nome, e amanhã eu precisar voltar, sabe como é que as pessoas vão nos receber? De braços abertos. Porque a gente zelou pelo nome. Minhas atitudes de hoje, Aguinaldo, engrandecem ou danificam o meu nome? Eu vou fazer essa pergunta e você reflete sobre ela. Minhas atitudes de hoje engrandecem ou danificam o meu nome? Último. Não é pelo meu esforço que conquistarei, mas o temor a Deus superará tudo. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? O senhor está dizendo que, então eu não preciso estudar? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Pastor, o senhor está dizendo, então, que eu não devo melhorar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas eu quero que você e a minha alma saibam que por mais que eu faça todos os esforços do mundo, todos, é o temor de Deus que vai me fazer prosperar. Esse
é o DNA de um homem abençoado. É o valor que tem o seu nome. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos adorar ao Senhor.